aí, galerinha, professor Iberino aqui de volta, praticamente às vésperas da prova da Guarda Municipal de Fortaleza. Bateu um bizuzinho para vocês, um tópicozinho de sequência, mas com um pouquinho de variação de um para outro, beleza? A gente tem um caso aqui da sequência repetitiva, do calendário, o nome que queira dar esse aqui. Eu tenho aqui literalmente a repetição, aqui o problema do calendário e uma sequência numérica aqui. Tudo de provas da IDECAM. Vamos fazer só um treinozinho para você hoje dormir tranquilo, amanhã participar dos nossos aulões de véspera ao longo aqui da nossa cidade, no referencial, no grande moral, certo? Vamos fazer junto isso aqui nessa parceria da gente, beleza? Então preste atenção aqui, bem direitinho. Se você pegar os nossos vídeos no YouTube, quem assistiu a aula comigo, a gente já trabalhou esse tipo de questão, certo? Nós temos aqui questões aqui de um concurso no Rio Grande do Sul, de um concurso da Advocacia Geral da União, todas da IDECAM. Então preste bem atenção. A gente fala de questão nessa sequência, gente, ela é especial, certo? Eu fiz questão de trazer, porque o pessoal fica muito ligado em palavras, é o mais comum em palavras. Você tem sempre uma sequência da mesma palavra se repetindo, mas não necessariamente precisa ser uma palavra, como aconteceu na própria IDECAM 2019, IDECAM 2019. Isso que eu tenho que começar a perceber, a diferença deste tipo de sequência para aquela dali. Esta sequência aqui, certo? Ela tem um começo e ela tem um fim, certo? Presta bem atenção aqui, mas quando eu digo começo e um fim, porque a partir daquele último elemento, ela volta sempre àquele inicial ali. Então, esta sequência, certo? Ela sempre vai se repetindo. Você chama, alguns colegas vão chamar de problema do carimbo. Então, você repete sempre essa sequência, no caso aqui de 4 elementos. Seta à direita, seta acima, seta à esquerda, seta abaixo. Olha o que acontece aqui. Então eu tenho que começar a perceber isso. Diferente dessa, que é uma sequência que ela é infinita. Certo? Os termos podem até repetir uma vez ou outra, mas a tendência é que apareçam sempre novos elementos. Então eu tenho que começar a identificar. Então identifique como problema do carimbo, problema repetitivo, IDECAM, concurso para oficial da PMCE. Eu disse de uma rotina que você faz sempre as mesmas coisas ao longo do dia, no outro dia volta a fazer tudo novamente. Então o que eu tenho aqui é o clássico problema do carimbo da sequência repetitiva, ok? Da sequência repetitiva ou de uma rotina. O modo operante desta, com essa, do problema do calendário, é muito parecido, é muito similar. Então o que é que eu tenho que entender? Primeiro identificar isso, que aqui eu tenho, a partir dessa seta esquerda até a seta abaixo, daqui para frente ela volta novamente isso aqui, beleza? Então você tem uma sequência composta por 4 elementos, não precisa ser só as letras de uma palavra, podem ser símbolos ou quaisquer coisas que sejam aí. Então quando você quiser encontrar um elemento que está a uma certa distância daquilo dali, então o que a gente vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a posição que ele quer que você localize, então eu quero saber qual vai ser a seta que vai estar na posição 50. Então nós já passamos já essa dica aqui para vocês. Mas qualquer um dos casos você tem que fazer isso. Você vai ter que achar a posição que ele está te pedindo, beleza? E dividir, o 50 que eu estou no caso neste aqui, e dividir pelo número de elementos que compõem o teu carimbo. Então, se eu observar aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o meu carimbo é composto por 4 figuras. Então, você vai sempre pegar, dividir a posição daquele elemento que a prova quer que tu localize e divide pelo número de componentes. E aí a dica vai ficar bem aqui. A partir daqui, você vai fazer esta divisão. Então, vamos lá dividir. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4 para 5, 1. Baixa o próximo elemento. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Acabou a divisão. E é aqui que entra a dica. Então, o que vai definir quem é quem aqui é esse resto. Certo? Resto de resposta, galera. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lá na tua sequência e começa a numerar aquela sequência. Quem é o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento e o quarto elemento, ou seja, o último, no caso aqui o quarto, o último, eu coloco 0. Porque aqui é que vai ser o resto. Quem ganhar tempo é só fazer isso.
aprenda isso, vai ser muito parecido aqui, certo? Então eu preciso dividir o número que eu tenho ali, que é o 50, pela quantidade de elementos que compõem a sequência, que são 4. E ficar de olho no resto, gente. Então quando tu olha lá para a sequência do teu carimbo, qual é a seta que se encontra na posição cujo resto é 2? Então quando você olha, resto 1, seta para a direita, resto 2, seta para cima. Beleza? E você está fazendo prova de concurso, tem muita gente que baixa a cabeça e sai resolvendo, e muitas vezes a questão já está gabaritada e você não levantou a cabeça para olhar. Cada elemento que tu descobre, olha para a alternativa. E olha o que acontece aqui. Quantas vezes, vai lá, dê uma vasculhada nos nossos materiais aí. A primeira resposta, eu sei a posição da seta que tiver no resto 2, ou seja, é para cima. Então, ó, a primeira seta, que a primeira resposta é para cima. Olha aqui as alternativas. Não tem nenhuma outra alternativa que a primeira figura, a da posição 50, seja para cima. Cara, se não tem, para que tu vai perder tempo? A questão está garantida. Está claro até aí? Beleza? Para efeito de prova do teu concurso, acabou essa questão 1. Show de bola? Não baixa a cabeça. Cada informação que eu descobri naqueles problemas e que você tem personagens, quer descobrir idade, onde mora, onde trabalha, onde vive, o que fazem, você simplesmente, a cada descoberta, tu leva para o teu quadro, que eu indico para você fazer, mas importante do que isso, é olhar lá nas alternativas e ir eliminando. De tanto eliminar, só sobrou a letra A. E só para confirmar o que a gente acabou de falar, ele queria aqui também a seta da posição 100. Então, se eu quero aqui, eu vou dividir a posição pela quantidade de elementos, que são 4. Certo? Quem sabe isso aqui sabe que é a divisão exata. Então, se for de 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, para 10, 2. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 4, 20. Opa, olha o resto, gente. Resposta. Olha na tua marcação, resto 0 é que ela fecha um bloco de carimbo, entendeu? E quem é que fecha esse bloco? Para confirmar, olha bem aqui para você, confere para baixo. Só estou mostrando isso para efeito de confirmar o que eu estou te passando dessa dica. Mas o teu negócio é ter o diferencial do teu concorrente. Muita gente, eu brigo, eu chamo a atenção, eu oriento, qualquer coisa que você queira chamar. Mas levanta a tua cabeça. As tuas alternativas, elas são literalmente a resposta que está na tua mão, ao alcance dos teus olhos e tu não está enxergando, porque tu está baixando a cabeça para sair respondendo de todo jeito. Concentra, respira, não pira, lê a questão para identificar que assunto. Você é um concurseiro ou você é apenas um inscrito no concurso? O concurseiro, ele sabe que ele estudou. E se ele aprendeu isso, o modo operante está aqui. Beleza? Vamos mais uma. Aqui é a famosa questão que eu costumo dizer do calendário, gente. Então você vai ter, ter que atenção em 2 eventos, beleza? O primeiro evento, que é onde começa a questão, e o evento que ele quer saber lá ao final. O grande segredo aí é que aqui, ao caso, ele te dá a posição, essa posição é você que tem que descobrir, porque se nós estamos falando de calendário, nós estamos falando de quê? Dos dias. Então, resumindo, primeiro, eu tenho que descobrir quantos dias eu vou ter do primeiro dia da questão, que ela cita aqui, vamos já para ela, até o último dia que a questão te pede. O que você vai pegar nessa questão do calendário é descobrir qual dia da semana. Em qual dia da semana vai ocorrer ou vai cair aquela data. Então, o que a gente vai ter em comum aqui é que você vai pegar o número de dias, que representaria aqui a posição que ele te pede, e no caso, como é uma semana, gente, você vai sempre dividir por 7. E a história continua no resto. Tá claro aí? Então, agora que eu sei isso, segundo ponto, importantíssimo, eu tenho que formar uma sequência de 7 dias consecutivos. Porque esse evento ele não é intercalado. Ele quer desde o primeiro dia que quando começou até este último dia. Então é uma sequência mesmo de 7 dias seguidos. Então eu tenho que fazer essa minha sequência de 7 dias. No caso do calendário é sempre dividido por 7. Do carimbo, você
Você vai dividir pela quantidade de elementos, aí pode variar 4, 5, 6, 9, 10, por aí vai. Beleza? Então, como você vai fazer aqui? Então, vamos já formar o nosso dia aqui. Preste atenção, vamos lá. O ano de 2012 tem algumas pegadinhas nessa questão. Muita gente erra, porque, primeiro, quando eu vou pegar meses de um ano, muita gente confunde quando tem 30, quando tem 31, quando tem 29 ou 28 meses de fevereiro. Essa questão envolveu tudo isso. Certo? Então, o ano de 2002, olha aqui, ó, ele começou em um domingo. O ano começa quando? 1º de janeiro. Certo? Então, eu vou fazer aqui, deixar bem aqui neste cantinho aqui, só para lembrar. Nós vamos pegar todo o ano de 2012. Por quê, Felipe? Porque está falando aqui, né? Quem já leu a questão, o ano de 2012, que começou em um domingo, então, o dia 30 de dezembro, lá em 2017, caiu qual dia da semana? Então, eu vou ter que passar o ano de 2012 todo, você concorda comigo? Porque começa em 1º de janeiro de 2012, o primeiro evento, certo? E eu quero saber quando que vai cair, aliás, qual dia da semana vai cair? Dia 30 de dezembro de 2017. Então, agora eu tenho que saber, do primeiro dia até lá, quantos meses eu tenho aí, quantos dias ou quantos anos, certo? Tudo transformado ao final em dias. Então, 2012, você vai pegar o que 2012? O ano todo? Sim, porque é do 1º de janeiro até 2017. Então, vai passar por 2012 todinho, só que tem um detalhe. 2012 tem 366 dias. Essa era a primeira das pegadinhas aí. E aí vai. O ano de 2013 todo. Aqui é o que seria a descoberta da nossa posição. 2013 todo. 2013, 365. 2014, 365. 2015, 365. 2016, a cada 4 anos tem um ano bissexto, gente. Então, 366. Certinho? E agora, presta atenção, 2017, porque vai aqui de 1º de janeiro de 2012 até o ano de 2017. Todo o ano de 2017, se ele quiser saber, o dia 31 de dezembro. Mas olha outra falta de atenção para você errar. Ele não quer saber até o dia 31 de dezembro, ele quer saber o quê? Quase o ano de 2017 todo. Então, o teu problema acaba no dia 30, ou seja, faltando um dia para acabar o ano. Se o ano de 2017 é um ano normal, não é bissexto, ele tem 365 dias. Mas só que eu vou parar a minha contagem no dia 30. Então, se é no dia 30, eu vou ter aqui 364 dias. Este é o problema do calendário. E foi a questão mais trabalhosa, que teve um período maior do primeiro evento para o último. As pegadinhas aqui foram essas. 2 anos bissexto, 2017 não é tudo, porque é um diazinho para terminar. Beleza? Eu conto o primeiro dia, você pode contar só a partir do segundo, então vai ter uma diminuição, mas o resultado final é o mesmo. Então o que é que eu vou fazer? A dica do cálculo, você já sabe, vai sempre dividir por 7. A diferença do problema do calendário, aliás, do carimbo, é porque ele vai te pedir uma posição exata. E na do calendário, a posição aqui é o número de dias que eu tenho do primeiro dia do fato ao último que ele tem. E aí você vai pegar, já nos bastidores, aí você vai somar tudo isso, vai dar 2.191. Tudo igualzinho, o que vai te interessar é o resto. Lembrando que, no caso aqui, eu tenho que pegar aqueles 7 dias. Mas vamos fazer logo a conta, depois vocês se preocupam com isso. Faça logo a conta disso tudo aqui de apoio. 21 dividido por 7 dá 3, 3 vezes 7, 21, para 21, 0, baixa 9, dividido por 7 é 1, sobra 2, baixa 1, 21 dividido por 7 dá 3. Esse é o resto que te interessa. Tá claro, gente?
E onde é que você vai achar a resposta através desse resto? Através da tua semana de 7 dias. Aqui, através dos 4 símbolos. E como é que é a história da semana? Quando que começa? O ano começa em um domingo. Então, domingo. E aí, gente, fecha sempre 7 dias. A partir de domingo, quais são os dias que eu tenho? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Este é o problema do calendário. E aí é o mesmo modo operante. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e o último sempre é o 0, que é quando fecha o ciclo. Tá claro aí para você? E agora tá fácil, né, gente? Veja como é parecido. Quanto foi o resto aqui? 0. Qual o dia da semana que tem resto igual a 0? Sábado. Resposta certa, letra A. Beleza? Preste atenção, hein? E decana na veia. Pega nos nossos vídeos, você vai encontrar questões desse estilo. Quem é nosso aluno, que já foi meu aluno, tem material sobre isso. Para fechar isso, a sequência tradicional. E quem é meu aluno, eu sempre costumo dizer o seguinte, gente, vai a primeira ideia do básico, sequência de números. E assim, geralmente o básico funciona. Você vai pensar assim, primeiro elemento para o segundo, certo? Para sair do primeiro elemento e chegar ao segundo, é porque naquele primeiro elemento foi feita alguma alteração dele através de alguma conta. Aí eu costumo dizer, você pensa assim, gente, se o valor de um número aumenta, é porque alguém ali foi somado ou multiplicado. Falando bem básico de operação básica. Se o valor dele reduz, é porque ou foi subtraído ou foi dividido. Esse é o básico, essa é a primeira ideia. Não inventa, vai na primeira ideia. E você vai aplicar isso tentando observar na sequência mesmo consecutiva, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, para ver se chega até aquele 1/3 que é o último, e aí você escreve ali em cima para ver se consegue ver um padrão. Esse padrão, gente, pode ser homogêneo, pode ter sido sempre somado 4, somado 4, somado 4, diminuído 3, diminuído 3, multiplicado 2, pode ser misto, né? Ele pode ter somado 3, dividido 2, somado 3, dividido 2. Então não existe um caminho. Esse aqui tem um leque de opções. Você só vai ficar bom nisso praticando muito. Porque estes dois, o modo operante está aqui. Aqui, essa sequência numérica tradicional, pode ser que você tenha um pouco mais de trabalho, mas pensa no básico. Beleza. Aí você não conseguiu observar aqui nessa sequência. Aí eu tenho uma carta na manga que eu sempre digo. Quem for meu aluno que estiver assistindo aí, confirma se eu não falo isso. Pensei isto aqui de maneira consecutiva, certo? Vai e quebra ali como se fossem duas sequências. Como assim? Ao invés do primeiro para o segundo, eu vou aqui do primeiro para o terceiro, do terceiro para o quinto, do quinto para o sétimo, do sétimo para o nono, que é a primeira resposta que me interessa. Ok? Então, vou até trazer para cá, tenho que pensar aqui, certo? Vamos deixar isso aqui separado, dos 7 nonos para os 7 terços. Aí pulou lá para onde? Para o 7. Depois 7 para quem? Para o 21. Certo? Então agora eu descobri este moço aqui. Beleza? Então, a outra sequência eu vou pensar a mesma coisa. Ó, aqui, sempre de maneira alternada, até chegar aqui, e aí eu vou para achar o 10º elemento. Então, gente, pensa no básico. Pensa sempre para você que está aí do outro lado. Pensa nisso aqui primeiro. Se o valor aumenta, pensa se teve uma soma ou uma multiplicação. Se o valor reduz, uma subtração ou uma divisão. Como é que eu sei ver? Não sei. Eu vou jogar ali a minha ideia e ver o que vai dar certo. Mas facilite a sua vida, cara. Preste atenção. Vamos colocar aqui a outra sequência. A partir do 9, né? A outra sequência é 9, depois do 9. Olha quem é? 3, depois do 3 baixa lá para o 1, e do 1 para 1/3, e aí eu vou ter aqui o 10º. Minha informação é em relação a esses dois.
Cara, eu tenho dificuldade com fração, não posso ver fração que eu me desespero. Então eu uso os números inteiros, cara. Certo? Se eu pegar de baixo aqui, o primeiro número é 9. Baixou para 3. De 3 baixou para 1. Se você observar, de 1 baixou. Então está diminuindo, está reduzindo o valor. Então, ou foi 9 menos alguma coisa para dar 3, ou foi 9 dividido por alguma coisa para dar 3. Como é que eu sei? Você escolhe o caminho. Quer mais um bizuzinho? Se tu ver que ele observa que ele aumenta muito, certo? Eu penso na multiplicação. Se ele dobra, se ele triplica. Do mesmo jeito, o inverso, se ele reduz bastante, pensa em divisão. Sempre vai dar certo? Não, eu vou ter que tentar. Mas escreve. Se eu olhar para cá, de 9 para chegar em 3, pode ser que eu tenha pego 9 dividido por 3. Mas não sei se vai dar certo. Se eu fizer isso aqui até aqui e deu certo. Então, aí se você tiver isso aí nós vamos lá, 9 dividido por 3 dá 3. De 3 para 1 continuou reduzindo, então vamos pensar em divisão de novo. 3 dividido por 3 dá 1. Opa, está ficando bonito. De 1, se eu mantiver o padrão, 1 dividido por 3 está aqui mais do que claro. 1 dividido por 3 é 1/3. Se deu certo do 9 até o último, então por que vai dar errado dele para esse aqui que me interessa? Agora, se tu tem problema com a base, né, que você não vai ter, então quer dizer, fazer o rascunho para você. Se eu tenho 1/3, e eu venho sempre dividindo por 3, só tem uma historiazinha de divisão envolvendo frações, aí precisa da base, mas a parte de sequência morreu aqui. Então, quando eu tenho 1/3, divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, 1 vezes 1, 3 vezes 9, 3 vezes 3, perdão, só o inverso, 3 vezes 3, 9. Opa, achei esse moço. Tá claro, gente? Pensa seguido, não deu, quebra essa sequência e tenta encaixar algo aqui. Caso não dê, aí você pode ter diversos outros caminhos diferentes. Esses não. Esse é sempre desse jeito aqui. Então aqui, está difícil imaginar aqui, porque tu não pensa aqui, ó, que aqui são dois números inteiros, ó. Do 7 para o 21, se aumentou, gente, e aumentou muito de 7 para 21, você sabe que 7 vezes 3 é 21? Então por que aqui você não aproveita essa carona, já que aqui ficou mais fácil de enxergar? Tenta ver se não vai dar certo ali. Se eu tenho 7 números, certo? Aqui só um rascunho para você. Se eu tenho 7 nonos e vou multiplicar por 3, gente, a tia falou, eu posso multiplicar aqui, 7 vezes 3 dá 21 sobre 9. Esse rascunho aqui você faz. E ela falou também que toda fração eu tenho que obrigatoriamente simplificar. Ou seja, se eu dividir esse resultado por 3, 21 dividido por 3 dá 7. E 9 dividido por 3 dá 3. Opa, 7 terços. Está vendo? Está vendo aí? Multiplicando por 3. Se eu pegar 7 terços e multiplicar por 3, olha que coisa legal, isso está fácil demais, porque cancela 3 com 3, então se eu multiplicar 7 terços por 3, dá 7. Está vendo aí? Então eu tenho 7 nonos vezes 3, 7 terços vezes 3, 7 vezes 3. Chegou aqui, deu certo? Por que não vai dar aqui? Então eu pego 21 vezes 3, dá 63. 3 tipos de sequência. Essa é mais trabalhosa porque eu tenho diversos caminhos, mas essa dica aqui ajuda muito. E agora eu vou ver o que a questão pediu. Então ela pediu o produto. O produto, galera, para quem não lembra, é a multiplicação entre eles. Eu vou deixar no quadro para vocês a dica do bebê para vocês. Então ele quer o produto. Qual o produto? Entre o nono, 63, vezes 10º. 63 vezes 1, 63. 63 dividido por 9. O resultado disso é 7. A alternativa certa, letra E. Mais a dica do bebê para vocês. Se inscreva no meu canal, para ficar sempre postando aí material para vocês, certo? A galera que vai fazer a prova vai estar por aqui, certo? No nosso cursinho referencial. Nós vamos estar aqui espalhados na cidade. Vou lá estar com o meu amigo Moral, o Ticiano e meus companheiros também. Então nós temos aqui 2 caminhos para vocês, excelente para você fazer
uma boa aula de véspera. Beleza? Se tu estudou, está preparado, vai tranquilo. Mas dá uma assistidazinha, tem muito vídeo bom para vocês. Show de bola, tamo junto, até a próxima, galera.